Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Já estou com saudade de todos, tá? Tô apanhando aqui um pouco com essa nova fase meio que tecnológica, né? Mas espero que passe rápido. Nosso tete-a-tete presencial é mais legal. Espero que a gente possa voltar, né, a apertar a mão de todo mundo rapidinho de novo, né? Tô com saudades. Valeu, galera. Bom, a princípio a gente vai revisar os conteúdos trabalhados em sala de aula e posteriormente a gente vai estar introduzindo novos conceitos. Vamos ver como que a gente vai agir daqui para frente, tá? Então, vírus. Vírus, como vocês sabem, são seres o quê? Acelulares. Quer dizer que fora de uma célula, o seu material genético, né, ele vai estar inerte. Como ele não tem metabolismo próprio, o seu material genético só vai estar ativo e ele só vai conseguir se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula hospedeira, infectando uma célula. Essa célula infectada se chama célula hospedeira. Bom, quem que permite isso aí, né, é o envoltório proteico, que protege esse material genético. Esse envoltório proteico é chamado de capsídeo. E esse capsídeo ele é rodeado de capsômeros. Né? Esses capsômeros é que vão promover uma ligação específica com determinados grupos celulares. É por isso que a gente não vê o mesmo tipo de vírus invadindo diversas células. Ele ataca células específicas por causa de quem? Do glicocálice daquela célula. Aquela célula, então, vai ter um ligante específico àquele capsômero. Tá? Alguns vírus podem ser chamados de envelopados ou não envelopados. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele sai da célula, ele pode carregar parte da sua membrana plasmática. Então, quando a célula sofre lise celular da reprodução viral lá, por causa da reprodução viral, parte então dessa membrana plasmática vai ficar envolvendo esse capsídeo, esse envoltório proteico. Possuem como material genético um único tipo de ácido nucleico, o DNA ou o RNA, e esse DNA e esse RNA, né, vão se comportar de maneira diferente do que a gente normalmente está acostumado. Então, o DNA ele pode ser formado por fita simples, não só por fita dupla, e o RNA pode ser formado por fita dupla, não só por fita simples. Ele não obedece bem as regrinhas aí, né, que a gente viu em sala de aula. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios por causa do seu metabolismo, né, não existir. Ele só vai conseguir então se reproduzir se ele estiver então infectando uma célula. E ele vai utilizar toda a maquinaria da célula viva, né, para produzir a síntese de novas partículas do quê? Virais. Toda a energia vai prover, né, para prover essa produção, vem da célula hospedeira. Bom, eles foram descobertos ao acaso? Não. Eles começaram a ser observados? Também não. Na verdade, em 1883, uma pesquisa, né, com a doença que atacava folhas do tabaco detectou sérios prejuízos na época à lavoura, à indústria do fumo, né, embora não soubesse como que ocorria o contágio de uma planta para outra. O que eles perceberam é que existia alguma coisa menor que as bactérias que estava causando problema para as plantas, mas ninguém sabia ao certo o que era. Posteriormente, descobriram mais tarde que é esse vírus aí do lado, ó, essa cápsulazinha proteica amarelinha aí, envolvendo esse material genético rosinha, é o vírus mosaico do tabaco. Ele ataca essa folha aí, ó, a folha de fumo, né? Como vocês podem ver, a folha fica um pouquinho amarelada, né? Isso aí diminui a sua taxa fotossintética, diminui a produção de carboidrato para a planta, diminui a produtividade da planta, por isso que a indústria na época teve sérios o quê? Prejuízos. Uma das estratégias, né, para evitar a disseminação da doença era estar incinerando a planta, queimando. Bom, Marcos, se o vírus não tem célula, como é que a gente vai estudar isso em laboratório? Ele não vai se desenvolver em meio de cultura? Bom, para a gente conseguir estudar os vírus em laboratório, a gente precisa de célula embrionada.
Por isso que os ovos hoje são uma estratégia extremamente importante. Então, o que a gente faz? A gente coloca literalmente a galinha para cruzar com o galo, né? Pega esse ovo embrionado e joga dentro desse ovo embrionado o vírion, que é aquela partícula viral completa. E aí começa a estudar os vírus. Os vírus, como vocês podem ver, né, eles têm um tamanho muito pequeno se comparado a alguns outros grupos celulares. Lá na escalinha de microscopia que a gente observou, a gente viu que 1 micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros e 1 nanômetro 10 a menos 9 metros. Então olha aí os vírus, como eles são muito pequenos. A gente tem vírus de 90 nanômetros, de 24, de 150, 225, 300. Agora, se a gente comparar, por exemplo, uma célula humana, a hemácia, por exemplo, a hemácia tem 10 mil nanômetros. Ela, então, é muito grande se comparada a quem? Aos vírus. Olha a bactéria. A bactéria tem 1000 nanômetros. Então, como os vírus são muito pequenos, eles não podem ser detectados através aí do microscópio óptico. Só do microscópio o quê? Eletrônico. Vírus, organismos vivos? Cara, vai variar de autor para autor. Depende da literatura científica. Se o vírus estiver dentro de uma célula hospedeira, o seu material genético ele vai estar ativo, ele vai ser capaz de reproduzir. E aí, é característica de ser vivo? É. Mas se ele não estiver dentro de uma célula hospedeira, o seu material genético vai estar inerte e ele não vai apresentar metabolismo próprio. Então ele não vai ser capaz de reproduzir-se. Por isso que a gente tem que observar o autor. É por isso que em taxonomia, a base lá para agrupar os seres vivos é a célula. A respeito da célula, a gente bem sabe que tem dois tipos. A célula procariótica, que é aquela que tem o seu material genético disperso no citoplasma, e a célula eucariótica, que é aquela que vai ter o seu material genético contido, né, em uma membrana nuclear. Antigamente, essa membrana nuclear é chamada de carioteca. Alguns autores ainda chamam. Bom, aqui a gente está vendo então a estrutura de 4 tipos de vírus diferentes. Como vocês estão vendo, o formato dessa cápsula proteica varia de vírus para o quê? Para vírus. E o seu material genético. Tem vírus que vai ter só DNA, tem vírus que vai ter só RNA. Né? Esse material genético nos diferentes grupos virais não é o mesmo, é sempre diferente. Isso é o genoma viral. Cada vírus vai ter o seu. Tá? É por isso que a gente, para produzir uma vacina, a princípio tenta identificar o genoma o quê? Viral. E a partir desse genoma viral, a gente vai tentar produzir, né, uma vacina específica. Por isso que eu enfraquecer o vírus é uma das melhores estratégias para a produção dessa vacina. Bom, quem são os hospedeiros dos vírus? Como vocês podem ver, pode ser qualquer grupo celular. Aqui a gente tem uma célula animal, uma célula vegetal, uma célula bacteriana, uma célula de um protozoário e um fungo. Qualquer um desses pode ser hospedeiro dos vírus. Tudo vai depender do glicocárdio da célula. Tudo vai depender do capsômero, lá no capsídeo. E uma vez infectando a célula, ele vai causar problema para a célula hospedeira? Vai. Infelizmente vai. Bom, quando a gente fala de reprodução viral, a gente vai usar aí como exemplo o bacteriófago, né? Que é um vírus que ataca bactérias especificamente. Então, quando a gente fala de reprodução viral, essa reprodução viral pode ser de dois tipos. Eu tenho o ciclo lítico, que vai terminar com a lise, com a morte da célula, né, hospedeira, e o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, a célula hospedeira ela vai permanecer o quê? Viva. Bom, como que isso acontece? No ciclo lítico, como vocês estão vendo aí na imagem, o glicocárdio da célula vai se ligar ao capsômero, né, que é a cauda aí do bacteriófago. O bacteriófago vai conseguir mandar o material genético viral para dentro do citoplasma da célula. Uma vez dentro do citoplasma da célula, ele vai passar a comandar a síntese de partículas do quê? Virais. Essas partículas virais vão começar a se encapsular, formando novos vírions.
Quando isso acontece porque o citoplasma da célula vai estar repleto de novos vírions. A célula vai romper a sua membrana plasmática. Ela vai se abrir. Quando isso acontece, esses vírions vão invadir novas células. No ciclo lisogênico, né, o que a gente observa é que o bacteriófago, quando ele consegue mandar o seu material genético para dentro da célula, o material genético viral vai se ligar ao material genético celular. Por isso que ele vai passar a ser chamado agora de profágo. E toda vez que essa bactéria se reproduzir, quem vai se reproduzir junto? O profágo, que é o genoma viral. Ocasionalmente, né, esse profágo uma hora vai se soltar desse genoma bacteriano e ele vai começar a comandar a síntese de partículas virais. E essas partículas virais vão estar invadindo outras células. O problema agora é que eu não vou ter só uma célula infectada. Eu vou ter várias células infectadas. Bom, alguns grupos de vírus recebem nomes especiais, né, como arbovírus, retrovírus. Aqui a gente está falando daqueles vírus que normalmente são transmitidos pelo homem, né, através de insetos ou outros seres vivos, silvestres. Pode ser cachorro, gato, pode ser um morcego, não é? A gente aqui, como exemplo, colocou para vocês o vírus da raiva e o vírus da dengue. A raiva, para quem não sabe, é uma doença transmitida através de saliva de animais infectados. E a dengue através de picada de insetos. Fêmea, na verdade, de insetos. Bom, não existe antibiótico, galera, contra vírus. Quem combate vírus, né, é o seu próprio organismo. Por isso que a gente fala de defesa natural e de defesa artificial. Alguns medicamentos aí que existem no mercado, eles vão, na verdade, dificultar essa replicação do material genético. Por isso a tendência é a quantidade de células infectadas diminuir. Mas quem combate mesmo o vírus é o seu próprio organismo. Quando a gente fala de defesa contra vírus, as naturais elas são sempre representadas pelos anticorpos. Para a gente conseguir produzir um anticorpo específico, a gente tem que estar entrando em contato com quem? Com o vírus. Ou, né, eu preciso estar entrando em contato com uma vacina. A vacina vai estimular o meu organismo a produzir esse anticorpo específico. Daí a importância de a gente tentar descobrir o mais rápido possível, né, uma vacina para a doença. Bom, o interferon é uma proteína específica que atua somente sobre quem? Vírus. Os anticorpos são altamente específicos. O interferon não. O interferon ele vai estimular, ele vai atuar, né, na produção de vários anticorpos. E aí, esse vírus, né, não vai conseguir o quê? Bom, então, como vocês estão vendo aí, o interferon ele é uma proteína, né, na verdade, produzida especificamente pelos leucócitos, pelos fibroblastos, que vão dificultar a replicação de bactérias, vírus, fungos. As defesas artificiais são sempre representadas pelos soros e pelas vacinas. Os soros a gente tem que ter em mente que são aqueles tratamentos, né, curativos. Quer dizer que você já vai receber o anticorpo pronto. Portanto, ele só vai ser utilizado quando a pessoa já tem a doença. Esses anticorpos, né, não são armazenados. Portanto, a sua ação é É temporária. Por isso que para algumas situações a gente tem que observar a quantidade de soro que vai ser administrado. Porque como não foi produzido no seu organismo, seus anticorpos, na verdade, né, que são suas defesas, podem reconhecer aquilo lá como não sendo seu e produzir anticorpos específicos contra aquilo lá, mas a quantidade tem que ser um pouco grande. Bom, como que a gente produz anticorpos? Hoje, né, a gente injeta vírus atenuado ou morto em cavalo, estimula esse cavalo, né, a produzir os anticorpos, e aí depois, através de técnicas de centrifugação, eles vão ser separados do sangue do animal e vão ser aplicados em seres humanos quando eles têm determinada virose.
como eles não são nossos anticorpos, né? Por isso que a ação ali tem que ser o quê? Rápida. Por isso que a gente não consegue armazenar. Por isso que o ideal para vírus, de maneira geral, é a gente estimular o nosso organismo a produzir os nossos próprios o quê? Anticorpos. O problema é que para mim estar atenuando, para estar inativando o vírus, não é fácil, é difícil. Já a vacina ela tem a ação preventiva, uma vez que ela vai estimular o nosso organismo a produzir o quê? Anticorpos. Esses anticorpos são armazenados e vão proteger, né, o organismo contra doenças adquiridas por um certo quê? Tempo. Então, eles têm um prazo de validade em relação ao soro maior. Então, o que é melhor? Você está tomando a vacina ou está tomando o soro? A vacina. Então, sempre que possível, né, cumprir todo aí o calendário de vacinação do SUS do nosso país. Existem vários tipos de vacina, não são todas que são ofertadas pelo SUS, né, são somente as doenças mais recorrentes. Bom, quando a gente fala de algumas doenças específicas, né, a gente vai deixar para falar para vocês em um próximo vídeo, mas já adiantando, eu queria que vocês fizessem uma ficha mental, um quadro resumo, né, a respeito aí do assunto que a gente trabalhou agora, sobre as principais características virais, e já adianta a próxima aula, quer dizer então que você já pode estar fazendo aí um quadrinho resumo sobre modo de contágio, modo de prevenção, local de ação de determinados grupos virais, tá? E na próxima aula a gente continua com o conteúdo. Valeu, saudade de todos de novo, tá? Quero voltar a abraçar todo mundo aí, a cumprimentar todo mundo, beleza? Eles são todos aqui, ó.